Você já reparou como, ao comer correndo, sem dar tempo ao seu corpo de reconhecer cada garfada, você acaba forçando o seu sistema cardiovascular a trabalhar em ritmo de urgência? Eu sou a doutora Carolina Almeida, cardiologista com 15 anos de experiência no cuidado de pacientes idosos. E quero mostrar por que a deglutição apressada provoca picos de pressão pós-prandial, aumenta o risco de sobrecarga hemodinâmica e compromete a saúde do seu coração. Quando você ingere grandes volumes de alimento, rapidamente, várias reações ocorrem em sequência. Estimulação exagerada do sistema simpático, o ato de engolir em grande quantidade ativa, receptores orofaríngeos e esofágicos que disparam reflexos de vasoconstrição para proteger contra aspiração, elevando a pressão arterial em 10-12 mmHg nos primeiros 15 minutos após a refeição. Redução da saciedade precoce. Mastigar pouco impede a liberação adequada de hormônios de saciedade, CCK e GLP-1, levando à ingestão excessiva de calorias e ao estiramento abrupto do estômago, o que aumenta a pressão intragástrica e o débito sanguíneo visceral, desviando o fluxo do coração e elevando a carga cardíaca. Disfunção na digestão. Partículas maiores demandam mais suco gástrico e motilidade aumentada, gerando liberação de catecolaminas e cortisol adicionais para acelerar a digestão, o que reforça o pico pressórico e o estresse endotelial. Hoje, vamos explorar em profundidade como a deglutição apressada eleva sua pressão sistólica e diastólica. Após a refeição, dicas de mastigação consciente para desacelerar o ritmo, otimizar a digestão e proteger seu endotélio, a prática de cronômetro de 20 minutos para esvaziar o prato, promovendo saciedade natural e evitando picos hemodinâmicos quando você engole grandes bocados de alimento em ritmo acelerado. Diversos mecanismos interligados disparam um verdadeiro choque hemodinâmico, que se traduz em picos de pressão arterial pós-prandial, reflexo de deglutição e vasoconstrição, orofaríngea ao engolir. Receptores sensoriais na faringe e no esôfago enviam sinais ao tronco cerebral para proteger as vias aéreas, desencadeando reflexos simpáticos que provocam vasoconstrição periférica imediata. Estudos mostraram que 5 ou mais deglutições por minuto, ritmo típico de quem come rápido demais, elevam a pressão sistólica em até 10-12 mmHg nos primeiros 10 a 15 minutos após a refeição. Redistribuição abrupta do fluxo sanguíneo. A digestão exige grande volume de sangue no leito visceral. Quando você ingere muito alimento de uma vez, o aumento súbito da perfusão gástrica compete com o fluxo coronariano. O coração responde com aumento de débito e elevação de pressão, de perfusão, para manter a oferta de oxigênio, gerando picos de pressão sistólica e diastólica por até 30 minutos após a refeição. Ação de hormônios digestivos e metabólicos. A ingestão rápida de carboidratos e gorduras leva a uma liberação excessiva de gastrina e secretina, que aumentam motilidade e secreção ácida, mas também disparam cortisol e catecolaminas em conjunto com a insulina. Essa cascata hormonal, menos combinando adrenalina e insulina, menos resulta em aumento da frequência cardíaca e da resistência vascular, impulsionando ainda mais o pico pressórico. Ausência de sinalização de saciedade, a mastigação insuficiente impede o tempo necessário para a liberação de colecistocinina CCK e péptido semelhante ao glucagon, um GLP-1, hormônios que desaceleram o esvaziamento gástrico e promovem vasodilatação sutil. Sem esse feedback, você tende a comer além da saciedade, sobrecarregando o sistema hemodinâmico e prolongando a fase hiperemia visceral. Impacto sobre a função endotelial. Picos repetidos de pressão batem contra o endotélio, dos vasos menos cada onda de 10-15 mmHg acima do basal, gera transporte de macromoléculas para a camada subendotelial, ativando inflamação e reduzindo a produção de óxido nítrico. Com o tempo, isso compromete a flexibilidade arterial e facilita a aterogênese. Tônus autonômico oscilante. Comer rápido demais
induz alternância brusca entre simpático-deglutição, digestão acelerada e parasimpático, fase tardia da digestão, desnivelando a variabilidade da frequência cardíaca HRZ e predispondo a arritmias silenciosas pós-prandiais. Em conjunto, esses processos mostram por que a deglutição apressada é um verdadeiro perigo silencioso, ao comprometer a oferta e a demanda de fluxo sanguíneo, elevar hormônios de estresse e bloquear os sinais naturais de saciedade. Ela deixa seu coração e seus vasos vulneráveis a sobrecargas frequentes e danos cumulativos. Para neutralizar os efeitos adversos da deglutição apressada e proteger seu sistema vascular, adote práticas de mastigação consciente que desaceleram o ritmo, otimizar a digestão e evitam picos de pressão. Incorpore estas orientações a cada refeição, postura e preparação antes de levar o garfo à boca. Sente-se ereto, pés apoiados no chão e coluna alinhada. Isso melhora o fluxo sanguíneo visceral inicial e reduz a demanda cardíaca. Coloque o garfo sobre a mesa entre cada garfada. Esse ato físico força uma pausa natural e promove atenção plena ao processo de comer. Contagem de mastigações. Estabeleça uma meta de 20 a 25 mastigações por porção de alimento. Por exemplo, cada colherada de arroz ou pedaço de carne deve ser mastigada esse número de vezes antes de engolir. Use um contador manual ou mental para registrar cada ciclo de mastigação, aumentando gradualmente à medida que ganha praticidade. Saboreie cada garfada, concentre-se nos sabores, texturas e temperaturas dos alimentos. Isso ativa áreas do córtex responsáveis pelo controle do apetite e pela liberação adequada de saliva, que contém enzimas digestivas, amilase e lipase essenciais para digerir nutrientes. Inspire profundamente pelo nariz antes da mastigação e expire pela boca ao terminar cada garfada, envolvendo respiração diafragmática leve, o que estimula o tônus vagal e ajuda a manter a pressão arterial mais baixa. Intervalos entre garfadas após engolir. Faça uma pausa consciente de 10 a 15 segundos antes de pegar o próximo garfo. Durante esse intervalo, coloque o utensílio sobre a mesa e mantenha as mãos descansadas no colo ou na borda do prato. Use esse tempo para perceber sinais de saciedade, leveza no estômago, desaceleração do apetite, prevenindo a ingestão excessiva. Quantidade e tamanho do talher. Prefira colherinhas ou garfos menores para reduzir o volume de cada porção e prolongar o tempo de refeição. Talheres grandes incentivam bocados maiores e mais rápidos. Para alimentos sólidos, use garfos de sobremesa ou espátulas de porção, reduzida menos o esforço extra para preencher o garfo. Auxilia no controle de quantidades. Cuidado com líquidos. Beba pequenos goles de água 20-3, 0 ml após cada 3 garfadas, nunca junto com um bocado. Isso evita diluição excessiva de sucos gástricos, mas mantém o volume intravascular estável e previne pressões súbitas. Prefira água em temperatura ambiente, pois líquidos muito frios estimulam a vasoconstrição visceral. Mapeamento sensorial a cada refeição. Identifique o ponto em que a saciedade alcança cerca de 70% antes de continuar. Registre mentalmente essa sensação para ajustar gradualmente a quantidade ingerida. Ao fim do prato, espere mais 5 minutos antes de se levantar da mesa. Esse intervalo adicional permite que a liberação de CCK e GLP-1 ocorra plenamente, reforçando a vasodilatação PS, prandial e estabilizando a pressão. Ferramentas de apoio. Utilize um timer de mesa configurado para 20 minutos. Objetivo de duração mínima da refeição completa e alarme suave a cada 5 minutos para lembrar de desacelerar. Se preferir algo menos tecnológico, coloque uma vela pequena na mesa e assinale mentalmente cada refeição pelo tempo que a chama durar, até 20 minutos, criando um ritual simbólico de atenção.
Ao praticar essas técnicas de mastigação consciente, você não apenas desacelera a ingestão, mas também otimiza a liberação de hormônios digestivos, reduz reflexos simpáticos desnecessários e impede a sobrecarga hemodinâmica do coração. Estabelecer um ritual temporal para suas refeições é fundamental para internalizar o ritmo de mastigação consciente e garantir que você se beneficie de pausas metabólicas e hemodinâmicas. Siga este protocolo prático. Preparação do timer. Use um timer de cozinha ou aplicativo de smartphone configurado para 20 minutos. Posicione-o à vista, mas sem distrações visuais. Por exemplo, atrás de um utensílio. Ajuste um alarme suave, com som contínuo por 2 segundos, para indicar o fim do período. Início da refeição. Assim que o prato for colocado à sua frente, inicie o timer imediatamente. Esse momento marca sua referência zero para todo o ritual. Respire profundamente uma vez antes de a primeira garfada, marcando conscientemente a transição para a zona de alimentação. Divisão temporal interna 0-5 minutos. Fase de aquecimento. Foque na mastigação consciente, 20-25 vezes por garfada. Beba um gole de água a cada 3 garfadas. Não se preocupe com a quantidade de comida restante. O objetivo é estabelecer o ritmo. 5-15 minutos, fase de nutrição otimizada. Mantenha metas de mastigação e pausas de 10-15 segundos entre garfadas. Observe sinais de saciedade. Pare se sentir que atingiu 70% de preenchimento. Se ainda sentir fome, continue em ritmo constante. Caso contrário, prepare-se para encerrar. 15-20 minutos. Fase de finalização e saciedade. Se o prato não estiver vazio, avalie se realmente deseja continuar. Dê 2 garfadas finais, mastigando como nas anteriores, e termine com um gole de água. Evite arrastar a refeição até o último segundo. Encerre ao timer, soando o post-me. Pausa de digestão consciente após o som do timer. Coloque talheres no prato e permaneça sentado por mais 5 minutos, mantendo postura ereta e respirando de forma diafragmática. Inspiração 4S, retenção 2S, expiração 6S por 3 ciclos. Essa pausa regula o fluxo sanguíneo, permitindo que o pico de demanda visceral desacelere sem sobrecarga cardíaca. Adaptação ao seu ritmo. Se, após a semana 1, você notar que 20 minutos é pouco para terminar a refeição. Pratos muito volumosos, ajuste a porção inicial para caber nesse tempo, mantendo a meta de 20 minutos, caso termine antes dos 20 minutos e ainda esteja confortável. Use o tempo restante para mastigar um pedaço extra de alimento. Leve folhas ou legumes cozidos, ou apenas para praticar respiração diafragmática e atenção plena. Progressão semanal, semana 1. Pratique o timer em 2 refeições diárias, café da manhã e jantar. Semana 2. Aplique em 3 refeições, café, almoço e jantar. Semana 3. Inclua 2 lanches maiores, lanche da manhã e da tarde, quando forem substanciais no protocolo de 20 minutos. Semana 4. Alcance 5 porções cronometradas todas as refeições, exceto pequenas ceias, integrando o tempo de refeição ao seu dia sem distrações eletrônicas. Registro e avaliação. Mantenha um diário simplificado anotando qual refeição foi cronometrada, se você conseguiu cumprir os 20 minutos, sua sensação de saciedade e o nível de conforto escalam 1-5. Ao final de 4 semanas, compare a frequência de picos de pressão PS, refical, se você os media e avalie melhora de digestão, saciedade e qualidade de vida. Ao cronometrar suas refeições para durar pelo menos 20 minutos, você reforça os benefícios da mastigação consciente e das pausas metabólicas, reduzindo os picos hemodinâmicos, pós-prandiais e protegendo a saúde do seu coração a cada garfada. Quando você incorpora de forma consistente o hábito de mastigação consciente e refeição cronometrada em 20 minutos, ocorrem adaptações importantes que protegem seu sistema cardiovascular e melhoram seu bem-estar geral. Redução dos picos pressóricos pós-prandiais.
Estudos em idosos revelam que desacelerar a ingestão e cronometrar a refeição reduzem até 10-12 mmHg o aumento da pressão sistólica e em 6-8 mmHg a pressão diastólica nos 30 minutos após a refeição, comparado ao padrão de deglutição rápida, melhora da saciedade e controle de calorias ao mastigar 20-25 vezes cada garfada e respeitar pausas de 10-15 segundos antes de cada nova porção. O cérebro recebe sinais hormonais de saciedade, CCK e GLP-1 em tempo hábil, reduzindo a ingestão excessiva, controlando o peso corporal e diminuindo o risco de resistência à insulina. Otimização do fluxo sanguíneo visceral, pausas metabólicas e respiração diafragmática no PS-Timer favorecem o retorno venoso e equilibram a demanda de fluxo entre vísceras e coração, aliviando a sobrecarga hemodinâmica e evitando sensação de coração apertado após grandes refeições. Fortalecimento do endotélio, evitar picos repetidos de pressão e catecolaminas. Preserva a integridade da camada endotelial, mantém a produção de óxido nítrico e reduz a rigidez arterial. Em 4 semanas, pacientes idosos mostraram redução de 0,4 ms na velocidade de onda de pulso, indicador de maior elasticidade vascular, estabilização autonômica, alternância consciente entre simpatia-degustação e deglutição, atenta e parasimpaticidade, respiração diafragmática. Pós-refeição, eleva a variabilidade da frequência cardíaca HRSIM em cerca de 15%, aumentando a resistência a estresses emocionais e diminuindo a ocorrência de arritmias silenciosas. Melhora digestiva e conforto abdominal, partículas alimentares menores e mais enzimas salivais resultam em digestão mais completa, menos gases e refluxo, além de um trânsito intestinal mais regular, o que evita a necessidade de volumes sanguíneos excessivos para o trato digestivo. Desafio prático imediato amanhã, em sua próxima refeição principal, café, almoço ou jantar. Aplique este mini protocolo. Prepare ou ajuste o prato para porção moderada. Menos evite sobrecarregar. E deixe o garfo na mesa antes da primeira garfada. Configure um timer para 20 minutos. Durante a refeição, mastigue cada garfada 20 vezes, contando mentalmente ou usando contador manual. Coloque o talher sobre o prato, entre cada garfada. Beba um gole de água, 20-30 ml, a cada 3 garfadas. Cronometragem, termine de comer dentro dos 20 minutos. Assim que o timer disparar, coloque os talheres no prato. Sente-se por mais 5 minutos e execute 3 ciclos de respiração diafragmática. Inspiração 4S, retenção 2S, expiração 6. S, registro anote no seu diário. Tempo final da refeição em minutos. Nível de saciedade alcançado escalam -5. Sensação de conforto abdominal e energia escalam -5. Se possível, meça sua pressão arterial antes e 30 minutos após a refeição. Esse desafio fornece sua linha de base para comparar a redução de picos pressóricos e a melhora do conforto digestivo ao longo das próximas semanas. Antes de adotar, de forma definitiva, o protocolo de mastigação consciente e refeição cronometrada em 20 minutos, avalie estas precauções e faça ajustes para que ele seja seguro e eficaz no seu perfil de saúde, disfagia ou dificuldade de deglutição. Se você tem dificuldade para engolir ou refluxo moderado, transforme alimentos sólidos em purês mais macios, legumes cocidos batidos, papas de aveia e reduza a meta de mastigações para 10-15 vezes por porção, garantindo segurança sem forçar a deglutição. Utilize copos ergonômicos e utensílios adaptados para diminuir risco de engasgo e mantenha líquidos próximos para facilitar passagem de alimentos. Problemas dentários ou próteses com próteses instáveis ou com dor nos dentes. Prefira alimentos fáceis de mastigar, carnes moídas, legumes bem cozidos e reduza temporariamente a contagem de mastigações para 15 vezes até melhorar o conforto. Consulte o dentista para ajustar próteses
antes de iniciar a contagem completa de 20 mastigações. Diabetes e uso de insulina. Pacientes em uso de insulina rápida ou secretagogos devem monitorar a glicemia capilar em jejum e 2 horas após a refeição nas primeiras sessões. Se ocorrer hipoglicemia 70 mg/dl, ajuste dose de insulina em cerca de 10% ou incremente 5-10 grama de carboidrato de baixo IG na refeição. Mantenha sempre à mão um lanche rápido, suco de fruta, sem açúcar ou tablete de glicose, caso detecte queda importante de glicose durante o período de cronometragem. Gastroparesia ou refluxo severo para evitar sobrecarga gástrica lenta. Use refeições menores, 5-6 porções fracionadas ao dia, e reduza o tempo de refeição para 15 minutos apenas enquanto o desconforto persistir. Faça repouso sentado por 20 minutos após comer, evitando deitar-se logo ao final, para prevenir refluxo. Parkinson ou tremor nas mãos. Se tiver tremor que dificulta o uso de utensílios, utilize talheres com cabo espesso ou talheres adaptados para mobilidade reduzida. Considere usar uma colher de silicone macio, que exige menos esforço de posicionamento. E ajuste a contagem de mastigações para 15 vezes, focando mais na pausa entre bocados. Uso de anticoagulantes ou dosagens de medicamentos críticos. Se faz uso de anticoagulantes, varfarina ou Doax. Evite alimentos muito fibrosos, chia crua, linhaça inteira, que possam ficar presos e resultar em sangramentos locais. Mantenha a consistência de volume de alimentos ricos em vitamina K, folhas verdes em cada refeição. Não faça grandes variações de um dia para outro. Mobilidade reduzida ou alimentação assistida. Pacientes acamados ou com mobilidade restrita devem realizar o mesmo protocolo na posição sentada na cama, com auxílio de cuidador para cronômetro e para garantir pausas de respiração. Divida o prato em porções menores no prato, entregando ao paciente apenas uma porção por vez, facilitando o controle de tempo e mastigação. Ambientes distraidores. Se estiver sempre rodeado de TV ou conversas, peça momentos de silêncio ou use tampões auriculares leves. Isso maximiza a atenção plena à mastigação e evita acelerar inconscientemente o ritmo. Suporte familiar e tecnológico. Compartilhe o protocolo com um familiar para que ele possa lembra-lo do timer e da meta de mastigação nas refeições com várias pessoas. Utilize aplicativos simples com alarme vibratório no pulso, permitindo cronometrar sem precisar olhar o relógio o tempo todo. Com essas adaptações, o protocolo de mastigação consciente e refeição cronometrada em 20 minutos torna-se seguro, ajustável às suas necessidades e capaz de reduzir picos de pressão pós-prandial, promover saciedade adequada e proteger seu coração a cada refeição. Você já notou seu coração acelerar ao comer rápido? Compartilhe como faz para desacelerar no prato.